tarde a todos. Eu peço desculpa não ter a câmara ligada. O meu nome é Ricardo Silva e eu tenho o prazer de apresentar mais um webinar do Formec, que vai ser apresentado pelo professor Dr. Elcio Oliveira. Mas antes disso eu gostava de dar aqui umas breves palavras sobre o Formec, este projeto que está a promover um conjunto de webinars na área da garantia da qualidade das medições e exames em química. Eu não os quero amassar muito com informações sobre o Formec, mas gostava só de dizer que o objetivo do Formec é promover a qualidade das análises químicas qualitativas e quantitativas para países lusófonos. Portanto, o nosso objetivo é promover a qualidade das análises na lusofonia nos países lusófonos, que é uma comunidade de cerca de 150 milhões de falantes, que tem muitos interesses dependentes de boletins de análise química e que beneficia, obviamente, com o domínio de todos os aspectos técnicos relevantes destas mesmas análises. O Formec atua através de grupos de trabalho que têm elaborado guias, notas técnicas e também têm promovido estes webinars para disseminar estas boas práticas analíticas. E, portanto, o grande objetivo é, através da disseminação de competências nesta área, de certa forma, também proteger os nossos interesses, porque também nós não iríamos despender as nossas energias se não tivéssemos razões fortes para o fazer. Como disse, esta comunidade tem cerca de 280 milhões de falantes, em que, obviamente, o Brasil é o maior contribuinte para esta comunidade, em termos de número de falantes. A estrutura do Formec é uma estrutura que é composta por dois co-coordenadores, o Tony Dadamos e por mim próprio, que colaboram com os tesoureiros e secretários Filipe Lourenço e Manuel Matos e com outros tantos membros do Formec. E desta forma conseguimos, de uma forma organizada, ir promovendo e avançando com as nossas atividades. Podem saber mais informações sobre o Formec, objetivos e sobre os documentos produzidos e webinars anteriores que estão disponíveis no YouTube, seguindo a página do nosso grupo. Este grupo já traduziu o guia Eurochem-CITAC sobre a utilização da incerteza na avaliação da conformidade. Está agora na fase final de tradução do guia Eurochem-CITAC sobre incerteza-alvo e também tem colaborado com a RELACRE na tradução do outro guia sobre a incerteza da amostragem. Também produzimos notas técnicas e uma folha de cálculo para automatizar e facilitar a utilização da incerteza em avaliações de conformidade. Estas atividades têm sido desenvolvidas pelos vários elementos do Formec. Está aqui neste slide listado os vários webinars que, entretanto, foram desenvolvidas e que têm sido bem acolhidos pela comunidade. O que acontecerá também com este. Para quem quiser aderir, basta enviar um contacto utilizando uma página do nosso site e nós precisamos de alguns recursos financeiros para manter essa estrutura, para pagar o site e para algumas despesas de promoção e no próximo ano vamos começar a cobrar cotas aos membros do Formec e esta cota é proporcional ao salário mínimo nacional, portanto, será 3% do salário mínimo nacional do país de origem que é pago anualmente, para tornar este projeto acessível
é uma comunidade que é muito heterogénea em termos de massa salarial. Portanto, cabe-me agora o mais importante, é então apresentar o tópico do webinar, em particular o seu apresentador, o professor Dr. Elcio Oliveira, que é conhecido, todos nós, se calhar, possivelmente uma minoria não o conhece, conhece-o bem pelo seu dinamismo, pela sua facilidade de comunicação e a sua paixão pela avaliação da incerteza, da medição e as simulações de Monte Carlo. O professor Elcio é muito ativo em vários grupos de trabalho e trabalha para a Petrobras e vai nos brindar com o tema reconciliação de dados em análises químicas, como maximizar a confiabilidade do valor reportado, que é algo que nos interessa a todos. Ok, então podemos começar. Entretanto, peço desculpa, como vos disse, eu estou a moderar este webinar em substituição do colega Fernando Raposo, que infelizmente não se conseguiu ligar. Convém dizer que vocês devem manter os microfones desligados durante toda a sessão e vão ter a oportunidade de apresentar questões ao professor Elcio Oliveira utilizando a ferramenta chat. Portanto, a ferramenta chat que está disponível aqui nesta plataforma do Google é o local onde vocês devem fazer o registro das vossas perguntas. No final da apresentação, eu vou então ler estas perguntas e pedir ao professor Elcio para dar as suas respostas. Penso que é tudo. O moderador substituto está a cumprir ou mais ou menos? Tá ótimo, Ricardo. Minha conexão caiu, caí e voltei. Você está aí moderando, tá ótimo. Okay. É por isso que estás a elogiar a moderação. Não assististe à moderação toda. Ok. Portanto, eu vou agora mutar-me e obrigado pela disponibilidade para a apresentação do tópico. Estão a ver? Estou vendo, sim. Força. Ok. Já está em modo de apresentação? Está a ser projetado. Tá sim, tá tudo em ordem. Tá ok. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Primeiro, agradeço a paciência de vocês, né? E a gente tentar ajustar esses detalhes. Estou extremamente contente porque tem vários colegas aqui de várias áreas da minha vida ao longo dos anos, né? Tem vários colegas de escola técnica e a gente está falando de entre 35 e 40 anos atrás. Desculpa, meninas, revelar a idade de vocês, né? Tenho colegas da Petrobras, tenho colegas da vida, de mestrado, tenho professores que eu conheço e que são ícones para mim, como o professor Wellington, hoje em dia aposentado somente da UFMG. Tenho colegas de Portugal que já estão ficando meus amigos, como Raposo, como Alice Mosca e o próprio Ricardo. Então, é uma grande satisfação, né, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação a esse assunto. E o assunto é reconciliação de dados em análises químicas. Como maximizar a confiabilidade do valor reportado. Então, essa técnica de reconciliação de dados, ela pode ser usada em várias áreas, o que a gente vai ver mais adiante. Pode passar, por favor, o Ricardo. E aí a gente começa brincando. Os dados estão brigados? Eles precisam ser reconciliados? Em algumas maneiras, sim. Porque, muitas vezes, empresas diferentes, ou fornecedor e cliente, eles fazem a mesma análise e a gente começa a comparar os resultados. E aí os resultados, primeira coisa, o pessoal quer sempre olhar resultados numericamente iguais.
Em seguida, a gente começa a pensar que, olha, na verdade, o que eu tenho são resultados metrologicamente ou estatisticamente iguais e compatíveis. Só que, mesmo eles sendo compatíveis, em alguns casos, uns resultados estão dentro de especificação e outros resultados estão fora de especificação. E aí vem a brincadeira do brigados, porque os dados ficam brigados, se os dados não ficam brigados, as pessoas que geraram esses dados ficam brigadas. Então, nosso papel aqui é tentar reconciliar esses dados. Vai, por favor. E aí, quando a gente fala, quer dizer, medida de qualquer processo, ela está sempre sujeita a ter erros aleatórios e erros sistemáticos, né? É claro, o que a gente quer é que não se tenha erro sistemático, né? Que minha tendência seja a menor possível, de preferência tendendo a zero, e que os erros aleatórios fiquem minimizados. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, a técnica de reconciliação de dados, na verdade, ela se baseia na proposição de ajustes para que as medidas se adequem à lei das conservações e às restrições impostas pelo próprio processo. Ou seja, aqueles dados vêm da onde? O que aqueles dados representam? Né? Vamos ver mais adiante. Pode passar, Ricardo, por favor. Reconciliação de dados, que em inglês a gente fala DR, Data Reconciliation, o que ele, na verdade, faz? Ele diminui a tendência entre as medições e reduz os erros aleatórios. Ou seja, é tudo que todo mundo quer. Fazer com que a tendência fique minimizada e os erros aleatórios cada vez fiquem menores. Pode passar, por favor. Qual é a principal diferença entre a reconciliação de dados e outras técnicas? É que a técnica de reconciliação de dados, ela usa explicitamente as restrições de um processo. Por favor. E aí, o que, de forma matemática e estatística, de maneira bem resumida, o que ela faz? Ela minimiza os erros por mínimos quadrados ponderados, de modo que eu possa ajustar o meu sistema com base nas restrições do modelo. Por favor, pode passar. A técnica de reconciliação de dados, e aí quando eu falo reconciliação de dados, de maneira preponderante eu tenho que ter redundância de medição. Eu não consigo reconciliar dados se eu não tiver mais de uma medição. Aonde eu posso ter duas ou mais, e eu encontro um único valor, que a gente chama de medida reconciliada, valor reconciliado, que ela vai representar todas as demais. Isso pode ser feito com a grandeza química, física, físico-química, além do que ela minimiza a incerteza de medição. Ou seja, a Andréia Pintor, que é dentista, quando ela trabalha com os materiais dela, e aí ela vai usar HPLC, UV, raio-x, ela pode usar isso aqui para poder, se ela tiver divergência de medição, ela ter uma única medida reconciliada. E de quebra, a incerteza de medição ainda pode ficar minimizada. Próximo, por favor. E aí, só para a gente falar um pouquinho da estatística, né? Qual é a estatística envolvida na reconciliação de dados? A primeira etapa é a escolha de um modelo de referência. Esse modelo de referência, ele deve ser o mais próximo possível da situação em que os dados são gerados experimentalmente. É essa a diferença, ou seja, eu tenho que pensar o que está acontecendo experimentalmente e o que eu vou ter para poder reconciliar. Próximo, Ricardo, por favor. A partir daí, a estimativa de parâmetros pressupõe que eu tenho uma função objetivo. E o que essa função objetivo faz? Ela vai medir a distância entre os valores experimentais e os dados previstos pelo modelo. É só a gente pensar, quando a gente faz uma regressão, por exemplo, uma regressão linear para estabelecer a curva analítica, né, de qualquer equipamento. O que a gente faz, na verdade, é isso. A gente tem os valores experimentais e a gente faz a regressão escolhendo, olha, é linear, é segundo grau, é terceiro grau, exponencial, fazendo com que os resíduos sejam os menores possíveis. O que a gente está chamando aqui de função objetivo. A gente vai comparar o que eu tenho em relação aos valores experimentais e os valores previstos pelo modelo. Próximo, por favor. A partir daí, eu vou otimizar essa função. Tá? Eu vou fazer com que ela seja a melhor função possível
E essa rotina de otimização, ela é ponderada pelo inverso das variâncias. Que nesse caso da metrologia, a gente trabalha mais com a incerteza de medição. Então, nesse estudo aqui, nessa palestra, esse bate-papo, a gente vai ponderar pela incerteza de medição. Próximo, por favor. E qual é o modelo matemático que a gente mais utiliza para isso? O mais adequado é uma normal multivariada. Não se preocupem com isso, com determinante, matriz transposta, matriz inversa. Quer dizer, na verdade, a gente só passa a dar valor agora à álgebra linear, né, que a gente teve lá na graduação, e a gente passou assim, desesperado, e nem gostava daquilo. Porque quando a gente trabalha com tratamento de dados, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos de matriz. E parece que hoje em dia, nem toda a graduação, pelo menos na área de química, em todas as universidades, estão tendo mais álgebra linear. Então, a gente tem que ver esse passivo, correr atrás, para a gente poder tentar entender o que acontece por trás disso. Manda bala aí, Ricardo, por favor. E aí, quando a gente tem o X, é como se fossem meus valores experimentais, né? O meu Mi é o valor verdadeiro, ou seja, eu tenho uma diferença entre o valor experimental e o valor que eu vou dizer que é o valor verdadeiro. E aí eu tenho uma matriz V de variância e covariância, tá? Onde eu tenho a variabilidade de todos os meus dados. E é isso, essas matrizes, que eu vou usar na minha normal multivariada para poder entender a probabilidade de eu encontrar os valores. Vai lá, Ricardo. Bem, para eu trabalhar, eu preciso entender o método da máxima verossemelhança. O método da máxima verossemelhança, ele é simples, né? Por quê? Ele vai dizer o seguinte, eu tenho que ter uma distribuição de erros conhecida, preferencialmente uma distribuição de erro normal. Eu tenho que ter válida a hipótese de que o meu modelo é perfeito, né? Ou seja, o que eu vou fazer, eu sei na teoria exatamente qual é o modelo experimental que eu estou usando. E a gente tem aquela pretensão de dizer que o experimento é bem feito, ou seja, sem erros sistemáticos, ou pelo menos os mínimos erros sistemáticos possíveis, ok? Continua, por favor. A partir daí, aquela probabilidade, eu só estou substituindo o X por ZE, que passa a ser o valor experimental, e o Mi por ZC. O Mi que seria o valor tido como verdadeiro, aquele que a gente não sabe nunca, né? Porque para sabê-lo eu teria que fazer infinitas medições, por ZC, onde é o valor reconciliado. Tá ok? Pode continuar, por favor. A partir daí, eu vou maximizar essa probabilidade de eu encontrar esses valores. Esse máximo aí, eu vou maximizar essa probabilidade. Pode continuar. E aí eu tenho a minha função objetivo, tá? E aí eu acabo trabalhando com logaritmo neperiano justamente para poder tirar o exponencial lá de dentro da minha função. Ok? Pode continuar, por favor, Ricardo. E aí, por mínimos quadrados, eu tenho que, quando eu quero maximizar a probabilidade, é a mesma coisa que minimizar a minha função. E aí, quando a gente fala em minimizar, a gente também... Pode continuar, Ricardo. A gente lembra da nossa velha e boa amiga derivada, né? Que a gente viu lá em cálculo 1, em cálculo 2. Por quê? Porque eu quero que, na verdade, o meu valor reconciliado, ele seja o mesmo para todas as medições. O meu valor experimental pode mudar, mas o meu valor reconciliado, ele tem que ser único. Ou seja, se eu tenho vários laboratórios que encontraram valores diferentes, os valores experimentais vão ser diferentes. Mas todos vão contribuir para um único valor reconciliado. Pode continuar, Ricardo, por favor. Aí, aplicando a técnica, a gente tem C, que é a matriz de valores experimentais, ZC, que é a matriz de valores reconciliados, onde eu poderia ter vários valores reconciliados, que passa a ser um único valor reconciliado. E a diferença entre elas, ou seja, cada valor experimental menos um único valor reconciliado. E aí é que a gente falou, né, que eu tenho que ter a minha função objetivo, é essa aonde eu vou ter essa diferença mínima de valores experimentais menos valores reconciliados.
Pode continuar, por favor. E aí, no caso mais simples, que é o que eu trouxe para a gente bater esse papo aqui, é quando as grandezas não são correlacionadas entre si. Ok? Aí eu tenho a minha primeira matriz, que é uma matriz de valores quando ela é transposta. A segunda matriz, que é uma matriz, obrigado, cara, que é uma matriz onde eu tenho uma matriz de variância e covariância, e como eu estou dizendo que elas não são correlacionadas entre si, eu só vou ter o valor da minha diagonal principal, porque todos os outros valores que seriam da correlação, a gente está dizendo que é zero. É o caso mais simples. Em seguida, a minha outra matriz, que é mais uma vez a diferença entre os valores experimentais e o valor reconciliado. Em seguida, vamos lá, Ricardo, só para a gente lembrar, a matriz transposta, ou seja, o que era coluna passou a ser linha. E a outra matriz era uma matriz inversa, né, de variâncias, aonde é só botar 1 sobre a variância. E a outra matriz continua a mesma coisa. E aí é só uma multiplicação de matrizes, multiplicação simples de matrizes. Por favor. E aí eu chego nessa função objetiva, né, que é o fruto da multiplicação das três matrizes, aonde eu tenho o valor experimental menos o valor reconciliado elevado ao quadrado, dividido pela variância. Ou seja, vocês podem observar que quanto maior a variância, menor vai ser cada termo. Quanto menor a variância for, mais peso eu vou ter em cada termo dessa função objetiva. Por favor, pode continuar. Próximo. Então, agora, né, eu vou derivar essa função tentando chegar no erro zero, que é o mínimo possível. E aí eu chego nessa função, estou derivando a função objetiva em relação ao meu valor reconciliado, ok? Pode continuar. Isso igualando a zero. E aí eu chego no meu valor reconciliado. O que é o meu valor reconciliado? É o valor experimental dividido pela variância. Lembrando que aqui eu vou chamar mais à frente isso de certeza. Ou seja, eu faço o somatório da razão entre o valor experimental sobre a minha variância, dividido pelo inverso da variância. Vocês podem observar que, se eu falei, olha, eu tenho vários valores reconciliados, tenho vários valores experimentais, mas um único valor reconciliado. A diferença da reconciliação de dados é que eu não vou desprezar nenhum valor experimental. Apenas o que vai acontecer? Aquele valor experimental que eu estou dizendo, olha, modelo perfeito, eu não tenho erro sistemático. Eu só tenho erros aleatórios. Então, o sistemático eu não tenho. Mas todos eles têm erros aleatórios. Aquele cara que tiver um erro aleatório maior, ou seja, uma variância maior, vai ter um menor peso na hora de chegar no meu valor reconciliado. Por quê? Porque o valor experimental ele vai ser ponderado pelo inverso da variância. Ok? Então, eu não preciso jogar nenhuma medição fora. Apenas aquele valor, aquele laboratório. Vamos pensar em termos de laboratório, vocês são de laboratório, vocês gostam de laboratório. Aquele laboratório que me gerar um resultado com uma menor variância vai puxar mais para perto de si o valor reconciliado. Aquele laboratório que tiver uma variância maior, o valor reconciliado vai ficar um pouco mais distante dele em relação ao outro que tem uma menor variância. Ok? Então, pode continuar, por favor. O valor reconciliado, né, na verdade, é o somatório de cada erro, de cada medida experimental, ponderado pela sua variância, somado pelo inverso de todas as variâncias. Ok? Próximo, Ricardo. E agora, eu falei para vocês, olha, a gente tem uma única medida reconciliada que representa melhor todas as outras e, de quebra, a gente ainda leva uma incerteza minimizada. Então, isso aqui é a fórmula da propagação de incerteza. Lembra, estou falando no caso mais simples, onde as minhas grandezas não são correlacionadas. Pode continuar? De quebra, eu vou ter uma incerteza da medição reconciliada. Eu vou ter uma incerteza reconciliada que ela vai ser 1 sobre o somatório do inverso das variâncias. Ok? Pode continuar, Ricardo, por favor.
Então, vamos ver agora para vocês entenderem, né, os casos mais simples possíveis. Vamos supor que nós tenhamos variâncias iguais. Nós temos vários laboratórios e todos os laboratórios têm variâncias iguais. Qual vai ser o meu valor reconciliado? Caramba, super simples. Aliás, eu não sei nem se tem caramba em Portugal, tá? Então, não sei nem como explicar o caramba. Mas, assim, vai ser o caso mais simples de todos. Se todo mundo está tendo a mesma variabilidade, o valor reconciliado vai ser uma grande média aritmética de todos os valores experimentais. Porque todo mundo tem o mesmo peso, ok? Mas a incerteza ela vai ficar minimizada por raiz de n. Ou seja, quanto mais laboratórios eu tiver, eu vou pegar a incerteza de todo mundo que vai ser igual e vou dividir por raiz de n. Porque à medida que eu aumento o meu número de laboratórios, essa amostra representa cada vez melhor a minha população e eu consigo minimizar a minha incerteza, ok? Então, repetindo, quando eu tenho vários laboratórios, todos com a mesma variância, ou seja, todo mundo tem o mesmo peso, o valor reconciliado é uma média aritmética de todos os laboratórios. Mas a incerteza fica minimizada pelo número de laboratórios. Num caso mais específico agora, quando eu tenho somente 2 laboratórios, ok? E os 2 laboratórios têm a mesma variância, a mesma variabilidade, como é que fica, Ricardo? Mostra aí pra gente. O valor reconciliado vai ser uma média aritmética simples entre os 2, ok? Porque todo mundo tem o mesmo peso, mas a incerteza de medição ela fica minimizada para 71% da incerteza experimental de cada laboratório. Então, você viu que a gente consegue confiar nos 2 laboratórios, ainda minimiza a incerteza. Ok? Vamos lá? Num caso onde eu tenha variâncias diferentes, vamos dizer agora, eu tenho variâncias diferentes e tenho somente 2 laboratórios. Aqui eu tenho uma série de exemplos, né? No primeiro exemplo, um laboratório, a variância é o dobro da outra. Você vai fazer uma média, aonde você vai dar maior peso para o cara que tem o maior valor, o menor valor de variância. E aí, a medida reconciliada vai ser multiplicar por 2 o valor experimental 1 mais o valor experimental 2 divididos por 3. E, nesse caso, a incerteza fica minimizada a 82% da incerteza experimental. E aí só tem um joguinho, só para mostrar para vocês, que, na verdade, o recado é o seguinte, olha, eu acabo não desperdiçando o valor de ninguém. Eu apenas dou mais peso a uns e menos peso a outro. Por exemplo, esse caso clássico aí, que o Ricardo... Esse mesmo, Ricardo. Aonde o de baixo. Aonde a variância de um é infinitamente maior do que a variância do outro. O que eu vou fazer? Eu vou considerar o meu valor reconciliado como aquele cara que tem a menor variância. E a incerteza vai ficar igualzinha a dele também. É como se eu estivesse desprezando como a variância do laboratório, do laboratório que tem maior variância fica desprezada. Tanto no cálculo do valor reconciliado, quanto no caso da incerteza reconciliada, como desprezasse ele. Entendeu? Exatamente nesse caso. Ok? Pode passar, vamos ver alguns exemplos aí mais numéricos que as pessoas gostam disso. Então, pode passar, por favor. Eu trouxe 5 estudos de caso aonde a gente pode aplicar a técnica de reconciliação de dados. Um é um estudo de caracterização de um gás natural. O outro é a disputa entre cliente e fornecedor, aonde um está dentro de especificação, o outro está fora de especificação. O terceiro é para avaliar se eu tenho homogeneidade ao longo de vários dias. O quarto é para comparar, fazer um diagnóstico de operação, se eu tenho 3 medidores online e um medidor offline, se quando esse medidor online vai ler a medida dos 3 offline, se elas estão compatíveis metrologicamente. E o 5 é comparar 3 metodologias diferentes, ou resultados diferentes, para determinação de enxofre. Então, a gente vai usar essa técnica
de reconciliação de dados para isso. Vamos lá, Ricardo, vamos para o primeiro exemplo, por favor. Então, primeiro estudo, a gente fala em estudo de caracterização. Eu tenho dados simulados de 12 laboratórios, todos os laboratórios são acreditados na 17025, ou seja, eles têm competência atestada para poder determinar o teor de metano, né, em gás natural. Só que eu tenho 12 laboratórios. Qual vai ser o resultado que eu vou expressar? Pode botar modelo matemático, clica aí. Ou seja, eu tenho 12 laboratórios encontraram, tem valores experimentais diferentes, mas eu só vou ter um único valor reconciliado. O que a gente faz? O que a gente sugere? Né? A gente faz uma média aritmética, porque os 12 laboratórios são competentes. Os 12 laboratórios são acreditados pela 17025. Mas o que a gente faz? A gente faz uma média ou a gente usa reconciliação de dados? Vamos lá, por favor. Então, vocês podem observar que eu tenho 12 resultados, em torno de 88% a 89% valores experimentais, e cada laboratório tem uma incerteza padrão diferente. Ou seja, eu tenho laboratórios que podem estar variando de 0,02 até 0,52. Será que eu tenho que dar o mesmo peso? Ou seja, será que todos os 12 laboratórios têm a mesma importância na hora do cálculo? Se a gente usar a reconciliação de dados, que eu vou fazer aqui, não. Passa o próximo slide, por favor. A gente vai usar aquele modelo que a gente botou lá, onde nós pegamos cada valor experimental, dividimos pelo seu desvio padrão elevado ao quadrado. Somamos tudo e dividimos pelo somatório do inverso das variâncias. Ou seja, vocês estão vendo que a gente vai dar mais importância aos laboratórios que têm a menor variabilidade. Então, o valor reconciliado é 88,71. Passa, por favor. Em seguida, vamos calcular agora a incerteza. E a incerteza ficou minimizada para 0,02, que, na verdade, é a incerteza do menor laboratório. Ok? Próximo, por favor. Então, vocês conseguem enxergar o gráfico? Então, aqui eu fiz duas abordagens. Eu fiz como se fosse somente uma média, né? E fiz como se fosse usando reconciliação de dados. Então, para mim aqui tem o laranja, que é uma média aritmética, um valor pontilhado, e uma banda de incerteza usando a média aritmética. E tem o azul, que é mais estreita, que é o valor reconciliado e a incerteza do valor reconciliado. Se a gente usar a abordagem da média aritmética, vocês podem ver que nem todos os laboratórios estão no valor central da média aritmética. Dá mais um clique aí, Ricardo, por favor. Os laboratórios 1, 2 e 12, mesmo a faixa de incerteza deles, está fora do valor médio pela média aritmética. Entretanto, se a gente considerar o valor reconciliado, todos os laboratórios estão dentro da faixa de incerteza do valor reconciliado. Ok? Então, nesse exemplo, a média aritmética está menos robusta do que do valor reconciliado. Pode passar, por favor? Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui é clássico, né? É a legislação do Brasil, a gente tinha que ter um valor máximo de etano em gás natural de 10%. E aí, olha que interessante. O fornecedor encontrou um valor de 9,65 e uma incerteza padrão de 0,3. Ou seja, vai até 9,95. Está dentro da especificação, porque o valor máximo é 10. Então, daria 9,95. No caso do cliente, o cliente analisou também e encontrou 10,30 com uma incerteza de 0,15. Ou seja, 0,15 para baixo daria 10,15. E fora de especificação. Porque o valor máximo é 10. O modelo, pode clicar, por favor. O modelo matemático, mais uma vez, embora eu tenha dois valores experimentais, é que o valor reconciliado do que para o cliente, para o fornecedor, é o mesmo. Entendeu? É um único valor que eu vou calcular
a partir da técnica de reconciliação de dados. Pode clicar, por favor? Calculando do mesmo jeito, super simples, gente. 965 divididos por 0,3 ao quadrado, mais 10,3 dividido por 0,5 ao quadrado, somado pelo inverso das variâncias. Ou seja, a medida reconciliada deu 10,17. Agora, a próxima etapa é o quê? É a incerteza reconciliada, que deu 0,13. Ok? A gente usou o 0,30 de um com 0,15 de outro, deu 0,13. Pode passar? Quando a gente avalia isso graficamente, a gente claramente vê, dentro da especificação, o fornecedor garante que está dentro da especificação porque não atingiu 10. O cliente, por sua vez, não, está fora, porque eu continuo acima do 10 e minha faixa de certeza não pega lá. Quando a gente vê o valor médio, não nos ajuda tanto, porque o valor médio está tangenciando 10 e um lado da incerteza está dentro, o outro está fora. Mas o valor reconciliado vai dar mais um clique, né? Dá um enter aí, cara. Você vai ver claramente, ali diz, está fora de especificação e nem a banda de incerteza está pegando no limite. Então, ajudou nessa briga aí que nem o valor médio nos ajudaria. Tá ok? Próximo caso. Bem, esse caso é um caso interessante também, né? Que a gente quer avaliar se o gás natural ele está homogêneo ao longo de 5 dias. Então, nós temos 5 dias, ou seja, semana, e nós temos 4 resultados e queremos avaliar se ele tem homogeneidade estatística ao longo dos 5 dias. E uma técnica bastante usual para isso é a fazer análise de variância. A análise de variância ela nos ajuda a entender, né, se eu tenho compatibilidade metrológica ao longo dos dias. Uma outra opção é que a gente está trazendo aqui, que é a reconciliação de dados. Vamos lá, Ricardo, por favor? O modelo matemático sempre o mesmo, eu estou considerando que, embora eu tenha vários valores experimentais, o valor reconciliado vai ser 1. Pode passar. Com isso, a gente vai calcular o valor reconciliado e, a partir daí, vamos calcular também a incerteza desse valor reconciliado. Ok? Então, vamos lá. Próximo. A gente fez pelo tradicional, que era a análise de variância. Tá? O análise de variância é o laranja e o reconciliação de dados está em azul. Então, a gente pode ver o laboratório, o dia 1, né? O dia 1, pela reconciliação de dados, o que eu tenho? Que o dia 1 está ok, está dentro da faixa. Pela análise de variância, ele também está dentro da faixa. Tá? Porque a faixa que eu estou me referindo é o laranja para análise de variância e o azul para reconciliação de dados. O dia 2, quando a gente vai para o dia 2, as barras de incerteza, elas tanto atingem, tem uma sobreposição parcial, tanto para a técnica que usa a nova, né, que é a técnica clássica de variância, quanto para a reconciliação de dados, sem problema. No terceiro dia, a mesma coisa, também temos uma sobreposição parcial, e aí, tanto dizemos que tem homogeneidade pela nova, pela reconciliação de dados. Já no quarto dia, deu totalmente fora. Ou seja, a gente não encontrou homogeneidade nem pela análise de variância, nem pela reconciliação de dados. Ok? Mas no quinto dia aconteceu uma coisa interessante. Olha só. No quinto dia, a gente observa que eu tenho uma pequena sobreposição, que é parcial, e aí, pela análise de variância, ele estaria homogêneo. Mas, pela reconciliação de dados, ele já está fora das faixas limite desse azulzinho, e pela reconciliação de dados, por ser mais rigorosa, diz que eu não tenho compatibilidade metrológica de homogeneidade entre os dias. Pode dar um clique, você vai marcar esses dois aí. Pode dar um primeiro 4, que é para os 2 e o 5. Ok? Próximo, por favor. Bem, esse próximo aqui é porque eu trabalhei muito tempo com gás natural, então eu trouxe vários exemplos aqui, né, que eu trabalhei com gás natural. Então, aqui, poder calorífico, eu tenho. É como se eu tivesse 3 gasodutos, tá? Em cada gasoduto, eu tenho um cromatógrafo.
E em cada cromatógrafo, eu vou analisar a composição do gás natural, C1 até C6+, N2 e CO2, e aí eu calculo o poder calorífico do gás. Esses três dutos depois se unem, e aí chega no único duto que vai para um laboratório de bancada, né? E aí eu vou ter um poder calorífico superior 4, né? Que ele é experimental também no laboratório de bancada. Então, eu vou analisar. A minha redundância aqui é o quê? São 4 analisadores em linha e um laboratório de bancada. Os três analisadores em linha e um bancada. Os 3 analisadores vão chegar no único, dos 3 gasodutos, vão chegar no único gasoduto para ter uma análise do poder calorífico que esse vai ser vendido. Então, por favor, Ricardo, vai adiante. O modelo matemático. Agora aqui, ele vai ser o quê? O modelo matemático do poder calorífico superior, ele depende do que eu faço experimentalmente. Então, quando a gente estava falando desde o início, restrição de processo. O que é a restrição de processo? É que a gente está dizendo aqui nesse modelo matemático que eu vou ter 100% do poder calorífico 1, eu vou ter 99% do poder calorífico 2 e 101% do poder calorífico 3. Ou seja, essa vai ser a minha média para eu poder encontrar o poder calorífico 4, lido no meu analisador de bancada. Ok? Então, pode passar. E aí eu tenho quanto cada um do meu poder calorífico representa em relação ao poder calorífico superior, que agora ele é reconciliado. Então, o poder calorífico reconciliado, ele vai se basear nos demais. Pode passar. E aí eu tenho aqui um caso, o poder calorífico superior analisado pelo laboratório de bancada, cromatógrafo de bancada, apresentou esse valor de 40.030 a mais ou menos 56. Ou seja, ele está variando de 39.974 a 40.086 kJ por metro cúbico. Tá? E aí, quando eu calculo o valor experimental, o poder calorífico experimental, né, ele está dando diferente. Ou seja, ele está fora do previsto. Usando a técnica de reconciliação de dados, pode passar, por favor. Eu tenho aqui a comparação do que eu posso ter por meu valor reconciliado e pelo meu valor experimental. Então, o que a gente espera? Que eu não preciso ter valores numericamente iguais, mas eu espero que eu tenha valor, a técnica diz que a variabilidade que eu tenha seja uma variabilidade somente aleatória. E aí eu tenho que ter sobreposição parcial entre a banda de incerteza do valor reconciliado e a banda de incerteza do valor experimental. E isso acontece com o poder calorífico medido pelo analisador 1, isso acontece, que é esse aí que o Ricardo estava falando, com o analisador 2, eu também tenho, mas dá mais um clique, Ricardo, por favor. Oi. Ou seja, quando eu estou falando aqui do analisador 3, o poder calorífico experimental não tem uma sobreposição parcial com o poder calorífico reconciliado. Ou seja, isso quer dizer que, além dos normais erros aleatórios no processo, eu tenho o sistemático desse analisador. No caso do analisador 4, eu também não tenho problema. Ou seja, o que está fazendo com que eu tenha a diferença é o analisador 3, que está dando, além dos normais erros aleatórios, erros sistemáticos. Ok? E aí eu tiraria ele e mandaria fazer uma manutenção, uma calibração. Então, a técnica de reconciliação de dados, ela serve para dizer para a gente, em função das redundâncias que eu tenho do meu processo, que um determinado analisador precisa ser calibrado porque o dado dele está incompatível com os demais. Ok? Pode passar. O último estudo de caso é uma comparação entre 3 métodos diferentes para a determinação de enxofre em óleo diesel. E isso não é uma coisa anormal. A gente tem... Pode dar um clique, por favor. A gente tem no sistema Petrobras as refinarias, os terminais e
nem sempre a gente consegue comprar o mesmo tipo, e quando eu estou falando, não estou falando a mesma técnica, não. Eu não estou falando mesmo equipamento, modelos que eu estou falando, mesma técnica. A gente, às vezes, compra por ultravioleta, às vezes compra por raio-x, né? E a gente começa a ter divergência de valores. Então, a gente tem aqui 3 valores diferentes, mas com um único valor reconciliado. Pode passar, por favor? Então, aqui foi feito pelo STM D5453, que ele é uma técnica por ultravioleta, e aí eu encontrei uma média de 6,7, e um desvio padrão de 0,41. Nós temos o 4299, que é uma fluorescência de raio-x, e a gente já encontrou outro valor diferente, 4,9, e com desvio padrão de 0,75. E uma técnica pelo STM D7039, que é fluorescência por raio-x também, só que agora é por feixe monocromático. E a gente encontrou um valor de 6, com desvio padrão de 0,61. Graças a Deus, a gente está falando de um diesel S10, o limite de especificação é 10 miligramas por quilo. Então, a gente está longe do limite, senão teria um outro problema ainda, né? Então, a gente está com valores mais baixos aqui. De qualquer maneira, se eu tenho esses 3 resultados, qual é o resultado que eu vou expressar? Pode ir adiante? Usando a reconciliação de dados, é sempre aqui, ó. É o valor dividido pela sua variância, a gente soma todos, e divide pelo somatório do inverso da variância. A gente acha a medida reconciliada, ou seja, vocês podem observar nesse caso que o 4,9, né, que é o valor encontrado pelo D4294, ele tem uma variabilidade maior. E aí, o valor reconciliado se afasta um pouco dele. Ok? A incerteza também ficou minimizada, que era a menor dela era 0,41, a gente conseguiu valores melhores, que é 0,3. Pode passar. E aí, concluindo, né, o que a gente tem? A técnica de conciliação de dados, ela se mostra bastante simples. Quer dizer, eu fiz questão de mostrar os cálculos, né, só para que vocês vejam de onde é que veio. Mas porque tem que ser simples, gente, eu só sei coisa simples. Eu não sei nada complicado. Aqui só foi um jogo de matriz para não aparecer aquelas fórmulas mágicas. Mas, nos casos mais simples, nada mais é do que isso. Eu tenho o meu valor experimental, divido pelo inverso da variância, somo e divido pelo inverso da variância. Quer dizer, pego o valor e divido pela variância. O importante é ficar o conceito qualitativo de quanto maior a variabilidade, menos o valor reconciliado vai estar próximo daqui. Tá? Então, eu estou falando de sistemas lineares em química analítica. E ele é bastante rigoroso e ele pode servir como juiz para dar um veredito. Uma coisa bastante clássica quando eu tenho dentro ou fora de especificação. Além do que, se eu tenho mais de uma medição, eu tenho medições reconciliadas, eu ainda de quebra consigo minimizar a minha incerteza de medição, que é o que todo mundo quer. Pode clicar. Muito obrigado. Ok, obrigadíssimo, Elcio. Eu não sei se o Fernando tem condições de avançar. Não me parece que não. Olá, Ricardo. Olá. Olá. Portanto, eu consegui assistir finalmente. Eu peço desculpa a todos, afinal era um problema. Eu devia me ter desconectado completamente dos serviços da Comissão, há sempre esse problema, e não me desconectei a tempo, mas pronto, eu consegui ter o prazer de assistir à apresentação toda do Elcio, que me deu muito prazer. Agora, tenho estado a verificar se há perguntas, penso que é aqui no chat. No chat não estou a ver nenhuma. Eu próprio tenho uma pergunta. Se o Elcio não se importar, eu posso começar. E depois de mim, de certeza que haverá outras pessoas. Vamos lá, eu só não sei se você respondeu, mas eu estou aqui para isso. Vamos lá. Oh, não é difícil, não é difícil. Repare, Elcio, gostei muito, compreendi. Agora quero-lhe fazer uma pergunta que penso para si é muito simples. Quando apresenta o M1 e o desvio padrão, a variância ao quadrado, o M2, a variância ao quadrado, e até disse que podia ser de laboratórios, pronto, seja o que for.
O que eu lhe quero perguntar é o seguinte: existe um número mínimo de replicados para obter o M1 e o M2 e o M3? Isto porquê? Porque se tiver, por exemplo, o M1 tem uma variância de 20%. E para essa variância fizeram 100 replicados. O M2 tem uma variância de 50%, mas fez só 5 replicados. Compreendo o que eu quero dizer? Portanto, o número de replicados... Já entendi o que você quer falar. Você tem mais confiança, né? Quer dizer, e aí, às vezes, a sua variância fica minimizada porque você tem um número de replicadas maior. Não é isso? Sim, exato. A técnica de reconciliação de dados, ela nunca, eu nunca li nada que ela falasse assim, olha, vamos trabalhar com tantos, ou todos têm que ter o mesmo número de replicadas. Eu acho que aí, o Raposo, entra o bom senso da gente tentar entender o quanto aquele processo está sob controle e o quanto aquela minha quantidade de replicadas vai representar efetivamente a variabilidade do processo, entendeu? Para a gente poder chegar num valor que efetivamente represente tudo, né? Mas eu não sei, eu nunca fiz um experimento com isso, da gente ir variando o número de replicadas de laboratórios ou de análises diferentes, para a gente poder ver se isso fica, se altera, né, até a condição de conforme ou não conforme, se for uma questão de litígio. Eu não sei. Ok, muito bem. Precisamente agora mesmo, tive uma pergunta. Estão-me a ouvir bem, não estão? Sim, sim. Ok. Tive uma pergunta da Olívia Pinto, que diz: posso utilizar em resultados não pareados? Posso utilizar essa técnica em banco de dados de ensaio de proficiência? Tem alguma referência para essa técnica? Não, a Olívia é minha amiga, né? E a Olívia está fazendo doutorado aqui no Inmetro, né? Aqui no Brasil. Na verdade, Olívia, eu tenho que ter um conjunto de valores, né? E eles têm que me dar um valor médio e uma variabilidade, um desvio padrão, alguma incerteza. Eu não tenho que ter um valor de cada um. Não é a mesma coisa eu usar o teste T pareado, não, entendeu? O teste T pareado é outra coisa. Ele faz o seguinte: o teste T pareado, ele pega cada conjunto, ele faz uma nova distribuição, não é isso? Ele pega a diferença entre a medida amostra 1 e a amostra 2, a amostra 1 e a amostra 2, e faz uma nova distribuição. Não é esse o caso. Eu tenho que ter um desvio padrão da mesma amostra que eu estou lendo. É isso. Tivemos uma outra pergunta do Josué Medeiros, que pergunta se esta técnica são apenas utilizados nos casos que se utilizam incertezas de medição. Não, Josué, muito pelo contrário. Na literatura, o pessoal não usa incerteza, o pessoal usa desvio padrão e variância como variabilidade. Eu é que acho que a incerteza representa melhor o meu processo e eu consigo enxergar mais e tomar decisões mais acuradas com base na incerteza. Mas a literatura trabalha com desvio padrão e variância. Ok. Outra pergunta que vem do Felipe Lourenço e pergunta-lhe, parabéns pela excelente apresentação, e você poderia comentar algo sobre como a correlação entre os valores afetam a reconciliação? Bem, aí eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque eu propus um trabalho para fazer com o Felipe justamente para a gente poder estudar isso, né? Porque normalmente as pessoas acham que as grandezas não são correlacionadas, porque o modelo fica muito mais fácil, né? Então, a gente tem que ver, porque eu posso ter uma correlação positiva e eu posso ter uma correlação negativa. Então, provavelmente, isso vai afetar a minha medida reconciliada e a minha incerteza reconciliada. Entendeu? Eu não sei o quanto, porque dependeria do caso, né? Aqui eu só trouxe casos onde elas não são correlacionadas, para a gente poder começar a ver a técnica. Mas à medida que eu trabalho com correlações, a minha medida reconciliada, ela fica totalmente diferente. E vai depender do grau de correlação entre as grandezas também. Então, é uma coisa para estudar. Exato.
o Elcio mostrou, quando mostrou a equação do seu modelo, viu-se perfeitamente que houve uma altura em que a matriz anulou todos os componentes de correlação, o que, nos exemplos que mostrou, é evidente que são independentes, porque são medidas independentes por diferentes laboratórios ou diferentes técnicas, portanto, é normal. Portanto, o modelo que usou está correto. Quando houver correlação, claro, o seu modelo fica mais complicado, claro. Portanto, tenho outra pergunta, deixa-me ver se eu não... O Ricardo Silva. Desculpa lá, tens que passar para... Essa ficou incompleta. Eu escrevi a pergunta completa mais abaixo. Ok. Então, espera aí. No caso da avaliação da conformidade, a diferença de resultados não indica a necessidade de corrigir problemas numa ou nas duas medições? No caso da avaliação de conformidade, diferença de resultados não indica a necessidade. Explica para a gente, Ricardo, por favor. Naquele exemplo da conformidade, os resultados não são compatíveis, não é? Aquela história de não são compatíveis, não há sobreposição dos intervalos de confiança, não é? Isso, Quer dizer, a reconciliação é uma forma de certa forma, pegar na informação dos dois e chegar a um único termo, valor, um meio termo. Que represente os dois. Não meio termo. Meio termo só se os dois tiverem o mesmo peso, a mesma variabilidade. Exatamente, sim, mas acho que é uma boa maneira de resolver o problema, rapidamente, mas também aquela divergência indicaria a necessidade de verificar se algum deles tem um problema, um erro sistemático que torna os resultados incompatíveis, não é? De certa forma. Isso. A ferramenta consegue te dizer assim, olha só, é normal que a gente tenha variabilidade por erro aleatório, mas na hora que eu passo a ter variabilidade por erro sistemático, eu consigo ver que a banda experimental não tem nenhuma sobreposição parcial sobre a banda reconciliada. E aí eu digo que isso é devido a um erro sistemático e eu posso fazer um diagnóstico para manutenção e calibração daquele equipamento. Ok, obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu vou respeitar mais umas perguntas, mas eu tenho um comentário sobre a vossa discussão sobre a conformidade. Mas se tiver tempo, faço no último. Portanto, o Wellington Ferreira de Magalhães fala consigo, diz: Elcio, usei essa média ponderada num artigo que estou publicando e o preprint está no meu ResearchGate para atribuir valor para um material de referência certificado, preparado gravimetricamente e analisado por cromatografia gasosa de isótopos de massa e espectrometria de massa. 2 valores do valor do material de referência certificado, determinado por métodos diferentes. Portanto, ele está apenas a dizer que usou os seus modelos, é isso, não é? Na verdade, meus não. O Wellington trabalha com isso. E, na verdade, assim, ele diz que publicou um artigo. O artigo é um livro. O artigo tem mais de 200 páginas, um excelente trabalho que ele fez, entendeu? Desculpa, eu tinha que falar, Wellington, um excelente trabalho que ele fez. São 200 páginas, assim, é quase um livro. Mas é interessante ver que a sua aproximação matemática está a ser usada mesmo para materiais de referência certificados, o que é muito bom. Portanto, aqui o Luís Otávio pergunta: no caso de poder calorífico, não entendi de onde vêm os índices 0,99 e 1,01 da equação. O Elcio tentou explicar isso, mas eu, na verdade, também reconheço que porque é que se deu 99% a um e 1,01 a outro? Sim, é porque o gás natural, cada gás tem o seu poder calorífico diferente. É isso. Entendeu? Porque a composição do gás natural, o poder calorífico, né, ele é medido por meio da cromatografia. Então, você determina C1 até C6+. Né? E aí você vê, olha, eu tenho tanto 90% de metano. Aí eu vou ter um poder calorífico. Estou simplificando. Aí outro eu tenho 85% de metano. Aí o poder calorífico dele vai ser menor. E aí, com isso, a gente consegue chegar nessas proporções. Então, por isso, um é mais e outro é menos. Entendeu, Luís Otávio? Tá bem. Agora percebo. É em função do poder calorífico de cada gás, pois os gases são diferentes. Isso, porque eram 3 gasodutos, né, paralelos, chegando num só. Então, cada um tem o seu poder calorífico. Agora, outra pergunta da Rosiane Brito.
excelente abordagem, Elcio. Você poderia fazer uma análise sobre o uso da reconciliação de dados e o uso das regras de decisão para ações de imputação de responsabilidade. É uma ideia, não é? Eu acho que isso é para você, mais para você. A gente pode fazer uma coisa juntos, Raposo. É possível. Não, obrigado, Rosiane. A ideia é bem interessante, né? É interessante, claro. Pode ser. Bem, o problema é que a imputação de responsabilidade poderá não ser quantificável por números. No seu modelo precisa de números. Precisa de medidas, exatamente. Né? Agora, a responsabilidade em riscos, em qualquer coisa, enfim, é um bocado, mas, enfim, é um assunto a discutir, sim, senhor. É um assunto a discutir. Agora vou ver se há mais... o Wellington de Magalhães respondeu-me. Não há problema se os valores médios da reconciliação são obtidos com um número diferentes, quando se usam os padrões, variâncias das médias para ponderar. Está bem, está certo. Também concordo com isso. O Josué Medeiros ainda pergunta, mais um ponto a ser estudado e desenvolver. Pelo visto, usarei o preprint do professor Wellington para verificar este entendimento. Vi ontem e concordo com o Elcio, excelente artigo. Podem disponibilizar a referência do trabalho, ou seja, deste trabalho do professor Wellington, é isso, não é? É isso que se está a referir. Sim. Ok. Obrigado. Elcio, eu tenho um comentário. No vossos slides, e isto foi exatamente o que o Ricardo notou, acerca da diferença entre os valores. Nos seus slides, em 2 ou 3 slides, tinha as diferentes medidas e tinha a incerteza padrão. E avançava digamos, com decisões de conformidade, com decisões de que são semelhantes estes médias ou não, com base, em princípio, na incerteza standard, na incerteza padrão, que é o que está escrito no vosso slide. Sim. O que eu lhe quero dizer é que, para decisões de conformidade, é preciso expandir a incerteza. Não se deve usar a incerteza padrão, deve-se usar a incerteza expandida. Não, mas o objetivo ali, eu concordo com você, e hoje em dia a gente trabalha com a incerteza versus a avaliação de conformidade, concordo. O objetivo ali, na verdade, era só para mostrar que se você olhasse só uma variabilidade como cliente e depois olhasse uma variabilidade como fornecedor, né, usando um único dígito padrão, você chegaria a decisões diferentes. E mais depois, naquele exemplo que você está falando, acho que é o exemplo 2, quando a gente calcula pela média, a média aritmética, né, e continua usando só uma variabilidade, né, a gente continua tendo uma indecisão do que tomar. É mais uma questão didática, no sentido, olha, se eu usar essa medida de variabilidade, que é a incerteza padrão, né, o standard uncertainty, para poder tomar essa decisão e usar a média aritmética, eu continuo na dúvida. Ao passo que, se eu usar a reconciliação de dados, eu posso me safar disso, porque eu acabo ponderando pelo que tem uma menor variabilidade, e aí, nesse caso, eu usei incerteza padrão, mas o correto poderia usar a variância, poderia usar a incerteza expandida, e ela consegue minimizar a minha incerteza, e aí me deixa à vontade para poder decidir. Mas eu entendi o que você está falando. Perfeito. Exato. Não, está muito bem. Bem, de momento não estou a ver mais nenhuma pergunta. Ricardo, o tempo é normalmente o tempo é até às 8 da noite, não é? Enfim, 8 da noite meu, claro. 6 da tarde, não é? Não, quer dizer, o tempo basicamente... quando acabar as perguntas. Exatamente. Quando acabar as perguntas, vamos dar mais algum tempo para perguntas, mas podemos estar quase encerrados, não sei. Exatamente, mais 10 minutos, enfim. Elcio, já agora aproveito, como não estou a ver muita gente está a dar-lhe os parabéns, Elcio, pela sua excelente apresentação. O que eu notei no seu modelo matemático é que, pelo facto de ponderar as diferentes variâncias, portanto, quem tem mais variância acaba por ter menos peso na sua média reconciliada. Ok? Isso. Portanto, o seu modelo dá sempre uma incerteza pequena. Exatamente, era o título da apresentação. Consegue ter sempre uma incerteza minimizada. Mas
O que eu quero fazê-lo só raciocinar um pouco é, em certos exemplos que nos mostrou, eu penso que poderá haver um perigo da incerteza reconciliada a ser demasiado pequena. Só queria que refletisse no assunto. O que é que acha? É aquilo, né? Quer dizer, se eu passo a ter um número de laboratórios grande, eu passo a ter um número grande de laboratórios, ou seja, eu estou aumentando a minha amostra, né? Aquela minha amostra começa a refletir mais a minha população. A tendência é que a incerteza fique minimizada. A grande questão é que se depois você manda essa incerteza minimizada, esse resultado que está minimizado, para um outro laboratório analisar. Eu não sei se ele vai conseguir atingir aquela faixa de incerteza que a gente tem ali. Exato, é isso que eu notei, é que nos seus slides, quando finalmente, por exemplo, em comparação com a ANOVA, com o intervalo de aceitação obtido por ANOVA, o intervalo de aceitação por a média reconciliada e a incerteza reconciliada era, sei lá, 5 vezes mais pequeno. Isso, exatamente. O que é que acontece é que muitas medidas iriam estar fora do limite de aceitação da média reconciliada. Mas, enfim, pronto, eu percebo que a sua principal é realmente obter uma média reconciliada não ignorando nenhum das medidas independentes. Exatamente. Isso aí eu percebo. Esse é o princípio, é um bom modelo. Exatamente. Na volta, eu compreendo. É um bom modelo. Portanto, não há outliers, enfim, não há nada. Usa o que há. Como acabou de dizer agora, quanto maior o número de medidas independentes, mais representativo é a média reconciliada, mas eu realmente tive um problema. Portanto, em relação, penso que o Josué Medeiros escreveu mesmo agora, há uns segundos, se num programa de proficiência, ao usarmos técnicas de análise diferentes e com níveis de precisão diferentes entre equipamentos, como a técnica apresentada pode contribuir no resultado de cada laboratório participante. Sim, com certeza. Quer dizer, na verdade, equipamento, mas com técnicas, mas o método analítico é o mesmo? Pois isso é que isso não está. Porque eu não sei se a técnica que ele fala com a técnica apresentada pode. A técnica falando de reconciliação de dados. Né? Porque eu entendo que no programa de proficiência você vai analisar por métodos. Né? Você não vai misturar um método com o outro. Eu não sou especialista em programa de proficiência. Exato. Não, se os métodos tiverem resultados de uma forma significativa diferentes, é evidente que é preciso, digamos, o organizador reagir a isso. Ou seja, se necessário, estabelecer um valor de referência para o método A e um valor de referência para o método B. Mas se os métodos, os dois, se for muito bem definido o analita, a substância a analisar, e os dois métodos obterem resultados semelhantes, bem, é claro, um método pode ter, como disse o José Medeiros, pode ter uma precisão maior que outra, e é possível, de facto, usando a sua técnica, para obter o valor de consensual, que seja um valor reconciliado. Penso que é possível. A gente tem que saber que cada caso é um caso, né? Por isso que não pode só ficar no número, a gente tem que ter um entendimento do que está fazendo, de maneira qualitativa. Olha, a Alice fez uma pergunta aí também agora. Alice, exato. Está a ler o você está correto. Então, força. Isso mesmo, Alice. Se eu tenho 10 laboratórios e um deles eu descobri que tem um sistemático, eu excluo aquele laboratório, rodo de novo a reconciliação de dados e a média vai ser dos que estão dentro, entendeu? Ok. Muito bem. Mas Elcio, quando diz exclui esse laboratório, qual é o critério que usa? É só porque esse laboratório deu um resultado super diferente ou afeta porque muito... o resultado dele não está dentro daquela banda reconciliada. Pois. Não está dentro da faixa de incerteza reconciliada, entendeu? Tá bem. Isso está indicando que, além dos erros aleatórios, normais do processo, ele tem um erro sistemático. Se ele tem um sistemático, o ideal é que ele saia daquele grupo.
Exato. Pois, o professor Wellington comenta o que eu tinha acabado de dizer, é evidente. Esta técnica de reconciliação de dados pode ser usada para determinar o valor de consenso num teste de proficiência e a incerteza associada ao valor de consenso. É evidente que se pode. Eu posso fazer um teste até com um teste de proficiência meu, eu tenho muitos dados para isso, posso testar. Muito bem. Bem, e de momento não tenho mais nenhuma pergunta. O Elcio também está a ler, não é? Portanto, está a ler. Assim que houver outra pergunta, porque senão, enfim... portanto, no Brasil são no Brasil vai dar 16 horas. 16 horas, exatamente, exato. Podemos terminar às 16 horas se não houver mais nenhuma pergunta. De qualquer forma, temos sempre a possibilidade de continuar a discussão através de e-mails e pode ser interessante, claro. Mas pronto, enfim. Muito bem. Não sei se o Ricardo... A Olivia falou, era isso que eu queria. Ela está trabalhando com proficiência, não é isso? Exato, em testes de proficiência, exatamente. Eu não vou adiantar muito, porque como não sei se ouviu, nós, no GRC, nós tentamos sempre possível evitar ter o valor de referência por consenso entre os participantes. Nós estabelecemos sempre o valor de referência de uma forma independente dos resultados dos participantes. Portanto, nós não usamos, sempre possível, nunca usamos um valor consensual. Mas, enfim, isso é um princípio que nós temos de trabalhar assim, mas o que nós fazemos depois é usar uma análise robusta dos valores, obter a média robusta e a incerteza robusta e comparar com o nosso valor, ver se há, de facto, uma diferença significativa ou não. E sim, senhor. Ok. Eu concordo com você. Eu concordo porque se todo mundo estiver indo para o buraco, aquele valor vai para o buraco junto e todo mundo vai achar que está perfeito. Exato. Não, houve um caso que o professor já faleceu, um professor de Bièvre, um professor belga que trabalhou comigo muitos anos, que ele passou anos a mostrar esse exemplo, um exemplo em que, num teste de proficiência, um laboratório deu um resultado muito superior aos outros todos. E depois de uma discussão sobre a forma como era extraído, metais por isotópico de diluição de espectrometria de massa, o laboratório estava correto. Portanto, a maioria dos outros laboratórios não extraíram corretamente o elemento a analisar e, portanto, o único que deu o resultado superior era o valor correto, que passou a ser aceito como a nova técnica de... Portanto, é perigoso fazer o consenso quando a pessoa... Pode haver um erro sistemático em todos os laboratórios, um desvio sistemático. É isso mesmo, concordo, exatamente. Exatamente. Fernando, pode ser um bocado mais específico e dizeres que foi o Paulo de Bièvre, que é conhecido de muitos, de muita gente que está aqui. Foi o Paulo de Bièvre. Ele era um indivíduo único. No GRC ele era, de facto, um indivíduo à parte. Eu acho que em termos do conceito de rastreabilidade da medição, eu acho que era a pessoa com a cabeça mais arrumada que eu conheço em termos de rastreabilidade. Ele era muito bom quando fazia apresentações, mas isto é verdade o que eu digo. Esse exemplo ele utilizou durante 20 anos. Ele falava muito nesse exemplo como exemplo de tenham cuidado, e foi daí que começou que nós, como princípio, nós não vamos para valores consensuais, nós tomamos sempre a responsabilidade de estabelecer o valor de referência de uma forma independente. Elcio, se nós acabarmos, eu não estou a ver mais nenhuma pergunta. Eu disse ao Ricardo, infelizmente não o pude apresentar, nós não nos conhecemos pessoalmente, enfim, ao vivo, não é? Nunca. Talvez daqui a um ano, ou não sei quando a gente puder estar juntos, mas eu não sei se o Ricardo... Ricardo, tu falaste nos hobbies do Elcio? Ou não tiveste tempo? Não. Os hobbies do Elcio é obviamente cálculo de incertezas, não é preciso... Não, ele disse-me outra coisa. Não, o que é curioso é que, para que nós nos passamos a conhecer um pouco mais, nós só nos vemos para trabalhar, digamos, é que perguntei ao Elcio, tive meio liberdade de perguntar ao Elcio o que é que faz nos tempos livres. Então o Elcio disse que gosta de ir à praia, gosta de cozinhar
e gosta de escrever artigos técnicos. Portanto, o que eu lhe digo é que, se o mundo voltar a ser normal, eu espero encontrar o Elcio e o Ricardo, e seja quem for estes colegas todos, com muito prazer em Lisboa ou no Rio de Janeiro, ou seja onde for. Nós podemos cozinhar uma picanha ou uma feijoada à brasileira, e o Elcio vai nos ajudar, e ao mesmo tempo podemos discutir um artigo técnico, é evidente, não é? Perfeito. Mas a gente só não pode beber antes, né? Se bem que às vezes a bebida pode ser inspiradora, né? Às vezes a bebida pode ser inspiradora e fazer a gente sair da caixa. Beber antes, não. Mas enfim. Okay. Mas enfim, pronto. Gostei muito da sua apresentação. Mais uma vez aprendemos, discutimos e é sempre muito útil. Portanto, fiquei muito satisfeito. Já é o 6º webinar. Vamos continuar. Vamos ter mais ideias, mas espero que todos tenham gostado desta sua apresentação. Eu gostei muito, aprendi coisas e discutimos, ok? Ricardo, eu deixo para ti, para finalizar, não? Deixa-me só dizer aqui umas palavras finais. Primeiro tenho que agradecer a ti e em particular ao Elcio pela excelente apresentação. O vídeo desta apresentação vai estar disponível nos próximos dias, próximas horas, eventualmente, no YouTube. Portanto, quem quiser consultar, partilhar, vai ter acesso ao vídeo. O Formec vai continuar com os seus webinars para o ano. Agora vamos estar na pausa natalícia. Não temos nenhum webinar agora planeado até ao final do ano, mas até ao final do ano ainda vai acontecer muita coisa no Formec. Esperemos que saia a tradução do Guioracam de utilização da incerteza-alvo e outros trabalhos que nós temos a desenvolver, como uma reading list, uma lista de conteúdos em português que podem ser úteis para a comunidade, que também deverá estar disponível nas próximas semanas, esperemos, vamos ver, porque todo este processo, todos estes trabalhos são produzidos pelos membros, de forma voluntária, são depois votados e colocados na página e assim, passando testemunho uns aos outros, vamos avançando, aprendendo uns com os outros e melhorando os conhecimentos técnicos da comunidade. Pronto, ficamos assim, espero que tenham um excelente final de ano e consigam passar no meio desta pandemia sem grandes problemas, sem grandes mazelas. Mantenham-se seguros, que grande parte da segurança depende da maneira como nós nos portamos, não é? Aqui no meio desta pandemia. Então, obrigado a todos. Elcio, um abraço aqui do outro lado do Atlântico, em particular, e obrigado ao Filipe pela gestão de mais este webinar e felicidades e abraços a todos. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Tá bom? Um abraço de Bruxelas para todos. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, pois, boa tarde.